Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 3 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando a falar do dólar aqui, setup do Renko, regra de coloração que a gente teve hoje. Cheguei a fazer uma operação aqui no dólar. A primeira cor a gente não faz nada, teve ruído aqui na abertura, então vamos ignorar esse ruído. E aí teve, né, essa queda que infelizmente ficamos de fora. E aí essa compra teria estopado e voltou depois a cair. Essa troca de cor aqui chegou a andar mais 20 e tantos pontos. Mesmo que estava esticado pelo gráfico de candles, ainda estava muito forte o movimento. E depois eu vou falar por quê, porque hoje teve mais justificativas macro do que o gráfico em si, tá? Apesar que estava já esticado há dias, semanas. E aí essa compra aqui foi onde eu cheguei a fazer. Cheguei a fazer essa compra aqui, uns 10 minutos antes da notícia. O movimento não andou nada, não andava nada, enquanto que o índice estava andando e eu estava na venda do índice, compra do dólar. E aí o índice andava, o dólar parou, estagnou aqui. E aí eu fui, protegi. Só que na proteção, na verdade, como que funciona aqui no Renko? A gente não tem um stop alocado na hora. A gente espera trocar de cor e aí quando troca a gente stop. Então, ao invés de eu esperar trocar de cor, eu já posicionei meu stop. E aí por causa da notícia, né, que poderia trazer volatilidade. Notícia veio e realmente trouxe volatilidade, chegou a estopar. E aí o stop realmente, se eu esperasse pela cor, seria aqui embaixo. Acabei estopando no meio dessa cor aqui. Houve volatilidade na hora. E aí já trocou de cor muito rápido. Essa troca aqui não teria dado tempo de entrar. Trocou de novo e trocou de novo. E aí essa outra troca teria sido 5 minutos depois. Andou uns 3 pontinhos. Venda aqui uns 8. Já ficou um pouco travado nessa região. Até que aí, né, a compra finalmente apareceu com um movimento um pouco mais forte, 24 pontos. Eu já não tinha feito mais nada depois. E a venda voltou de novo a andar muitos pontos. Então a gente vê que já tem um tempo que o dólar está tendo bastante variação, tá? Nessas trocas de cor aqui. Alguns ruídos e outro normal. Essa aqui, por exemplo, foi de stop, depois deu venda de novo de 14 pontos, aí compra de novo aqui de 20 e tantos pontos. E aí depois até o fim do dia começou a ter muito ruído. E aí falando em relação ao gráfico de candles, hoje já foi um dia assim muito louco, porque caiu reto sem tocar na média 9. Então fica um pouco complicado aqui o cenário. E aí o que acontece? Ontem na revisão eu comentei sobre esse movimento de queda forte que nós tivemos no fim da parte da tarde. Comentei sobre especulação que estava rolando entre o Banco Central com algumas instituições financeiras, tesouraria, tipo assim, ligando para perguntar, e aí, o que você está achando desse dólar? Perguntando, sabe, fazendo uma consulta. E aí essa notícia foi circulando. E aí eu cheguei a ver na revisão ontem da Genial falando isso, e hoje acabei vendo de novo, agora, em forma de um artigo no Infomoney, tá? E qual que é a ideia em relação a isso? Vamos supor que o Banco Central esteja fazendo isso para talvez intervir. Pensa só, você está comprado a longo prazo. E o movimento só sobe, sobe, sobe e você está lucrando. Então, se você fica sabendo que talvez o Banco Central vai começar a atuar, a gente pode ver o movimento de correção do dólar. Qual que é o melhor movimento, então, para você fazer agora? Realizar seus lucros. Quem está comprado quando realiza é movimento de venda. Outro fator. Aí, então, a gente já tem isso aí, de realização de quem está comprado. Segundo, quem talvez não está posicionado ou queira se proteger agora na venda, é um bom momento, porque se talvez a fofoca está espalhando que o Banco Central deve atuar e atuando deve jogar o dólar para baixo, então é melhor você já estar vendido no topo. Porque aí depois talvez o Banco Central entra depois de você e vai jogar mais o preço para baixo. Então você ganha também entrando na venda. Então a gente tinha esse movimento, essa especulação. E não só isso, depois teve outros fatores. Já vou começar a falar em relação a isso, tá? Apenas os pitacos. O Lula ficou calado hoje, calou a boquita. E teve alguns comentários pró-Banco Central, pró-mercado ali, que foi bom também para o movimento do dólar de correção. Não só isso, mas também fatores macro de índices lá fora, como que está a situação lá fora. Bolsa aqui subindo também ajudou e graficamente também já era necessária uma correção. Mas enfim, falando aqui em relação ao gráfico então, cheguei por volta de 9h40, o movimento aqui quando eu cheguei já estava caindo vários candles consecutivos de baixa, eu comentei cuidado com reversão, porque se eu for caçar reversão eu vou caçar operação de compra, e compra em tempos gráficos maiores não está valendo a pena no dólar, tem que tomar cuidado. Então não caça em reversão, e não tinha muita confluência para eu caçar reversão aqui não. O
movimento só foi caindo e caindo. Então, assim, quem foi caçando reversão no meio desse caminho deve ter tomado stop seguido, um atrás do outro. E aqui já tava um movimento meio que confirmando que algo não está normal. Por quê? Porque ultimamente, quando isso acontece, na verdade, pra cima, pra subir, tá sendo até muito normal do dólar disparar. Mas de queda, já tem um bom tempo que eu não via algo assim. E aí já estava caindo tão esticado, sem fazer nenhuma correçãozinha, sem tocar na média. E ainda por cima deu 10 horas de abertura do nossa vista. E ainda caiu mais, sem tocar na média de 9, que não é normal do preço ficar tanto tempo longe. Então, assim, se vocês forem puxar no gráfico, pegar qual foi a última vez que ficou praticamente 2 horas sem tocar na média de 9? Qual? Então, um movimento muito atípico. Essa queda toda aqui sem tocar na média. Eu não vejo reversão. A gente já estava confirmando que o cenário estava realmente muito forte. E aí eu fiz a operação de compra antes da notícia aqui, tá? Nessa região de compra. Estava bem próximo de Keltner. Estava em região de mais ou menos de 1,5, eu acho. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Ou 1%. Já estava mais de 1,5 na verdade. Essa barra anterior poderia ter sido barra de exaustão. Tinha algumas confluências aqui. Tinha esse fundo. Essa região desse fundo aqui. E retração macro também. Entrei pelo rendo, sabendo do risco, infelizmente, do movimento que estava caindo muito forte. Mas estopou, tudo bem. Não cacei mais nada. O movimento aí realmente tocou na média de 9 só aqui. Então demorou 1h30 praticamente para tocar na média de 9. Vou vender por causa de pullback da média de 9? Não. Esse movimento aqui já está super esticado. Já está mais de 1,5 de queda. E a gente sabe que não é normal do dólar chegar a andar mais de 1,5 para cair, tá? E aí, canal de Keltner aqui na cara também. O movimento tenta renovar fundo e volta. Pensar talvez em fraqueza da média 9 até poderia ser um candlezinho bonito, só que nem foi acionado. Então não faço nada. O movimento subiu até forte aqui. Chegou no VWAP. Essa VWAP aqui era assim, vamos considerar a VWAP como média, porque ela é uma média. É uma média que no dia estava forte, porque tinha muito tempo sem estar sendo testado. Se eu for marcar a retração do dia, também batia com o primeiro nível de retração. Então era normal que talvez viesse a tentar travar o preço. Conseguiu. Reagiu. Jogou o preço para baixo, mas não vejo aqui gatilho de pullback. Porque a 9 a gente vê a 9 para cima, depois para baixo. Começa um cenário de 9 ficar sem tendência. 9,20 sem tendência aqui. Acabou renovando o fundo de novo. Só que a gente vê que essa renovação já não está tão forte quanto no início do dia. Daqui teve muito candle de rejeição. Teve uma trava que não estava tendo no início do dia. Renovou fundo, só que uma renovação bem estranha. E aqui praticamente cravou 2% de queda, se não for mais que isso aqui, tá? E aí nesse movimento aqui, com a segunda linha de Keltner, testou a região de fundo, já que rompeu aquele fundo importante. Preencheu o Fair Value Gap, que nesse dia aqui dessa alta, nós tivemos Fair Value Gap. Então começou a testar essa região desse Fair Value Gap. Voltou, mas aí a gente vê que já estava muito fraco o volume, já tinha acabado aquela força que a gente viu no início do dia. E aí lembrando também, né, que o mercado americano hoje fechou mais cedo, então pode ter sido isso também. O volume ficou mais fraco aqui. E aí no fim do dia, média sem tendência, nada a ser feito nessa região. Baixa variação entre encaixotinho. E aí outra coisa a respeito do gráfico branco aqui. Essa queda, assim, não teve nos 5 minutos Fair Value Gap muito forte, assim, muito relevante. Teve alguns ali e outro ali. Teve esse aqui, mas depois foi preenchido um pouco. Mas se eu for aumentar para tempo gráfico maior, a gente vê que já teve Fair Value Gap maiores aqui. Então, 60 minutos também vão enxergar um Fair Value Gap. Deixa eu coloquei 606, foda, né? Então, 60 minutos, a gente acaba tendo um mini Fair Value Gap que começou a preencher. Então, peraí, carregar. Aí sim, tava dando errado. Aí sim, aqui a gente acaba tendo Fair Value Gap que já foi um pouco preenchido. Então, assim, foi uma queda não tão saudável, mas uma queda que já era precisa já tem um tempo, tá? Então aqui falando em relação ao macro, já pra a gente se preparar para amanhã, aqui vamos pro semanal. Semanal já que é o penúltimo dia da semana. O movimento da semana tava formando um candle muito forte de alta. E aí hoje simplesmente devolveu o que estava acontecendo na semana, que era essa sombra aqui, e tá fechando, por enquanto, um PFR, um baita PFR maravilhoso. Esse candle aqui, a máxima, chegou a cutucar essa região tão importante que nós temos aqui no semanal do dólar. Região de defesa vendedora. E estava chegando de forma esticada. Lembra que eu falo assim que em lateralidade a gente tem que tomar muito cuidado com rompimentos que não fazem respiro? Então a gente tem uma lateralidade aqui e esse movimento rompeu direto. E se rompesse essa outra região aqui,
ia ficar extremamente um rompimento muito, quer dizer, nada saudável, nada saudável. E essa barra aqui, essa barra tava com uma cara de um pouco de exaustão. Fechamento é uma variação longa, volume grande, longe das médias, uma sequência de semanas sem parar de subir. Então uma correção estava gritando. Talvez já seja um cenário agora para isso começar. Outra coisa que era importante que o preço testasse 5,50, que estava mais ou menos nessa região aqui, porque era uma região que tinha muito interesse, tá? Testou. E aí tinha outra região que era no 5,80, mas tinha pouco comparado a 5,50. 5,80 não chegou a testar e eu acho que ainda não vai por agora. Então, assim, tá começando a dar sinal de correção. Essa barra aqui, se ficar assim ou melhorar, cair mais, vai ser uma barra bem interessante de falso rompimento dessa região. A gente pode ver uma correção começando a acontecer. E não só esses fatores, lembram que eu falo lá do mensal, por exemplo. O mensal chegou a tocar no IFR. IFR não é normal de ficar sobrecomprado ou sobrevendido. Todas as vezes que chega nessas regiões, se não for para um cenário tipo pandemia, que demorou para realmente respeitar, tende depois a corrigir. E aí, desde 2020, que o IFR do mensal não ativava. E é aquilo que eu comentei, por mais que esteja rolando crise interna, não é uma coisa tipo, puta merda, o mundo vai acabar. Então é algo realmente muito mais local interferindo, mas o dólar tá muito esticado. E outra, 6 meses seguidos de alta, não teve outra vez que aconteceu isso. Confirmei na live do Vlad no domingo, acho que desse outra semana passada, que não teve nenhuma outra vez que 6 meses consecutivos de alta. Então um outro padrão que nunca tinha acontecido antes. Então tá esticado. E aí vem o semanal. Tá longe da média de 20 está longe, média de 200 está lá embaixo, então nós estamos em muito afastamento aqui. O IFR passou das linhas, inclusive, de fronteira aqui. Se eu for marcar em relação a esse fundo duplo para cima, se eu jogar a projeção daqui para cá 100% cravado com sucesso, região de possível trava. Então, assim, sinal ótimo, essa correção de hoje, perfeito. E aí, voltando agora pro diário, o diário já fez um outro padrãozinho. Enquanto o semanal está querendo formar um PFR, o diário está começando a querer formar um 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 de venda. Desde que a mínima de hoje seja rompida, vai confirmar esse padrão aqui. Que eu não confio só em padrão, tem que ter um contexto. E o contexto está bem interessante. Só que reparem bem como que a barra foi muito forte hoje, né? Eu vi depois, agora mesmo, que parece que foi a maior variação negativa desde janeiro de 2023, uma coisa assim. Então, quase 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Então, variação negativa muito forte, sendo que de alta é até normal que às vezes venha acontecer, mas de queda não é normal, e a gente teve esse dia hoje. Em relação aos 60 minutos, que é importante, porque hoje a correção foi muito forte. Outra coisa, o diário. Keltner, diário, não é normal também, se a gente for puxar, a última vez que chegou em Keltner, 2020, então nós tivemos o toque nessa região. Então o gráfico estava gritando por uma correção. E aí o movimento aqui também, pelo padrão, né, deriva. E esse rompimento pode ser exaustão da deriva e voltar para dentro desse canal, tá? Então a média 20 é uma região muito importante para ser testada, ela tem um bom tempo que não é testada. E aí 60 minutos, agora a gente tem que ser mais assim, realista, que por mais que a correção era precisa, a correção foi até demais, né? Então, pelo menos não fechou sobrevendido, então fechou ok, em IFR ok. Mas está longe da média 20 e ainda longe da média 200. Então está no meio. Se eu marcar a retração dessa última pernada, está em região de retração. A correção pode continuar acontecendo, porém acho que vai dar uma travada, porque está esticado, tá? 15 minutos a gente consegue ver. Pode ficar um pouco travado nessa região antes de dar alguma direção depois de novo. E 5 minutos, né? 5 minutos a gente sabe que não é normal do dólar passar do terceiro canal. Então imagina se cria uma tendência de baixa. Uma baixa muito forte, dólar fazer isso, atravessar o terceiro canal de Keltner e continuar caindo? Olha, alta eu até acho que às vezes pode acontecer, passar de Keltner, mas queda de dólar? Muito estranho se isso acontecer. Então, quando chega em Keltner desse jeito como chegou, é normal da gente ver o mercado mais travado depois, tá? Então, não tô criando muita esperança pro movimento não, ainda junto com o fator que amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então, o volume tende a baixar bastante. E aí esperar talvez o mercado mais travado nessa região. Falando de outras médias aqui e de outros fatores, a gente tem esse canal que eu tinha marcado lá de trás. Já tinha sido rompido, né? Que aí parecia ser uma exaustão, um rompimento falso.
voltou para a região da LT inferior. E eu tenho esse caixote aqui. Esse caixote, marquem esse caixote, porque esse caixote é a máxima aqui de trás que tinha sido rompida. Que rompeu de forma esticada nessa barra ignorada que nós tivemos aqui, ó. Então, marquem que é uma região de interesse, tá? Esse fundo. O movimento do fim do dia de hoje tá muito estranho. Ao mesmo tempo, sei lá, parece falar igual o Bruno falou no backtest, um ombro, cabeça, ombro inclinado. Mas tá feio. Tá feio, ao mesmo tempo pode ser uma grande deriva aqui, um movimento. Então, gap, as médias estão sem tendência. Então, o gap amanhã, estou sem muita expectativa, tá? Pro gap. Tomar cuidado com a média 80, que não foi testada, nem a 200, que está em tendência. Então, tomar cuidado com as duas. Aí, falando em relação ao índice, já em relação ao índice, regra de coloração de Renko que a gente teve aqui hoje. Ruído na parte da manhã. Deu venda, estopou, deu compra, estopou, deu venda, estopou. E aí, essa compra aqui, 10 horas de abertura do aviso, teria andado bastante, mais de 700 pontos. Não cheguei a fazer essa compra. Eu cheguei a fazer, foi essa venda aqui. Essa venda estava andando, estava indo bem. Só que teve o perigo, né? Aí protegi praticamente com os 35 pontos, né? Mas com a notícia acabou voltando mais ainda. Infelizmente não saiu com essa proteção toda. O movimento da notícia aqui acabou dando volatilidade. Acabou trocando de cor, mas foi muito rápido. Trocou de cor de novo, muito rápido aqui. E teve bastante ruído nessa região. Até que depois de alguns ruídos, andou aqui uns 400 pontos. A compra teria andado também, mas bem travado nessa região. Se for ver aqui, uns 300, bem travado. E aí a venda aqui, uns 700 pontos. Então, assim, a gente vê que algo não tão comum de acontecer. O dólar está trocando mais de cor do que do índice. E está dando mais pontos no dólar do que no índice, o Renko. Engraçado, né? Sendo que geralmente é o índice que acontece isso. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, o que aconteceu hoje? Hoje aqui eu tinha algumas marcações importantes. Primeiro de todas é esse canal de alta. Esse canal azul que nós temos aqui. Deixa eu colocar em tempo gráfico maior. 60 minutos. A gente tem SLT superior aqui e SLT inferior. Então, um canal que pelo movimento que está formando é uma deriva, né? Uma grande deriva. Tinha algumas outras marcações importantes. Deixa eu aumentar o tempo gráfico. SLT, né? SLT que em relação ao Ibov, que fica mais claro de ver. Essa região aqui de cima. Ou essa daqui, muito próxima à região. Então, a gente vê que no final das contas, esse fundo da LT respeitou e nós estamos agora nessa região desse topo aqui dessa LT. Então, e fez um fundo duplo, né, pela série histórica. Se eu for marcar a projeção para cima, primeiro alvo cravado. Então, alguns fatores aqui que confirmaram que o Price Action assim, foi determinante, junto com alguns indicadores de análise técnica também, para respeitar esse fundo do índice aqui. E aí, voltando... São 60 minutos, então a gente tem um canal. Era importante esse canal aqui ainda. E aí eu tinha essa linha azul, que é a VWAP de maio. Junho, então, junho fechou. Quer dizer, a VWAP de maio, mês de maio, fechou no último dia de maio, muito longe da VWAP de maio, que não é normal. Junho também fechou longe. E aí hoje o topo foi justamente na região da VWAP de maio, que não tinha sido testada. E esse mês já buscou essa VWAP. É uma coisa muito interessante, porque a gente vê que nos últimos dias do mês tende a respeitar, mas parece que tende a não respeitar quando é fim de semestre, tá? Maio e junho, no caso, não respeitaram. Então, buscou VWAP de maio, que foi exatamente a nossa região desse topo aqui. E aí, voltando agora para tempo gráfico menor para ver alguma coisa aqui, eu também marquei esse caixote de cor fúcsia, que era essa região desse topo aqui. O preço já abriu hoje querendo testar essa região dessa máxima, desse topo aqui importante. E aí agora por 5 minutos, a gente tem aqui um movimento já abrindo esticado. Não deu aqui confluência para pensar em reversão. Setup de VWAP, se eu tivesse que entrar, teria que ser para venda, não para compra. A gente vê que ancorou aqui no movimento. Algum operacional de abertura de gap? Não tivemos nenhum gap aqui característico ainda de setup. E aí o movimento acaba fazendo um pullback que estava um pouco perigoso na hora, se a gente for ver, né? Aqui estava muito próximo da média de 9 e formando, parecendo que, até aquele momento, uma derivazinha. Só que deu abertura do à vista e o movimento subiu. Subiu com um pullback longe das médias, não vejo gatilho aqui nessa região. Fez mais um rompimento da máxima. Testou a região da LT, testou a VWAP de maio, travou nessa região aqui. E aí foi aqui que deu a operação de Renko, tá? Que aí deu esse PFR, ficou bonito de entrar aqui.
Mas a notícia acabou avacalhando tudo, então fez um pullback bem agressivo e a notícia subiu. Só que subiu, rompeu máxima, rompimento falso, não conseguiu andar. E aqui começou a formar um padrão como se fosse uma deriva ou cunha de reversão. E aqui, muito próximo da LT, né, macro, que nós temos aqui do canal de baixa do Ibov, o movimento acabou travando esse topo, pelo menos eu não vejo um cenário de, assim, nada nessa região dessa deriva aqui. Acabou caindo, chegou a testar a VWAP, que tinha bastante liquidez, e se eu for marcar a retração do dia de hoje, até o Bruno me perguntou que estava em operação, a VWAP era bem importante, porque nós tínhamos aqui retração do dia e ela estava sendo, assim, bem respeitada, né? Então era importante fazer talvez parcial nela. O movimento voltou para cima e aqui me deu uma preguiça de ver esse gráfico. Olha isso aqui. Assim, acabou o volume. Deu o fechamento da Bolsa dos Estados Unidos por ser questão de feriado amanhã, então fechou mais cedo. Movimento testava topo, mas não conseguia passar. E aí, horrível. Média 50 chegou, não reagiu. Voltou para baixo. Ficou travado nessa região aqui. Voltou. Nossa, assim, muito baixo o volume. E aí rompeu esse caixote pelo menos. Só que aí, quando rompeu esse caixote, veio buscar mais ou menos a região da 200, com retração do dia. E aqui dava pra ver que tava caindo quase em canalzinho de baixa. Ainda dentro desse grande canal de alta aqui. Então, movimento aqui que no início do dia criou tendência e depois, infelizmente, bem travado mesmo. No gráfico branco, eu comentei também que nós tivemos um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap do candle 13, sem querer, eu acho que eu disse 16, não é 16, é 13. E aí essa região foi justamente preenchida até o fim do dia. Então, o Fair Value Gap a gente vê que é muito importante. É uma das coisas que eu acho assim mais interessante do Smart Money, porque o resto é muita coisa gourmetizada. Então aqui o Fair Value Gap acabou sendo preenchido. E aí, falando do cenário macro, né, que a gente teve hoje. Hoje aqui então, em relação a hoje, notícia, a gente teve já na abertura, 9 horas, produção industrial. Brasil, não dou muita atenção para algumas notícias do Brasil, não. O foco mesmo estava sendo aqui em relação à notícia dos Estados Unidos. A gente teve variação da DP, que é a prévia do payroll, sexta-feira tem payroll. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, e aqui o movimento, até que no momento não reagiu assim tão forte, tá? Realmente reagiu mesmo, foi a notícia de 11 horas, que foi aqui PMI, tá? E aí veio bem abaixo esperado, o S&P na hora deu até um gap de alta. Vou inclusive já mostrar o que aconteceu no S&P na hora. E aí o movimento aqui acabou estopando, né? Foi essa hora aqui, ó, tava aqui e deu um gap de alta. Esse gap acabou voltando o movimento aqui, não sei se foi leilão, né, que aconteceu lá fora. Mas sim, a notícia acabou dando um impactozinho, não tanto algumas outras quando a gente vê, né? Mas depois sem tanta coisa relevante. E aí fechou a bolsa dos Estados Unidos uma hora e o volume caiu bastante. Já aproveitando para falar em relação a amanhã, e que a gente tem amanhã? Feriado nos Estados Unidos. Deveria ser, sempre quando é feriado lá, deveria ser aqui também. Ai, Jesus, para operar isso. Mas tem algumas noticiazinhas aqui, mas só Brasil, umas coisinhas. Então, assim, eu não estou com muita expectativa, não. Pode ser que venha acontecer um movimento ou outro, porque amanhã é pré-dia de payroll, tá? Então, pode ser, mas é um dos feriados mais importantes que tem nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente pode ver um volume bem baixo mesmo. Falando em relação lá fora, olha como que lá fora ficou, depois praticamente da parte da tarde. Olha isso aqui. Isso é o futuro, tá? Então, o S&P hoje, a gente teve um movimentozinho de alta e o DXY ajudou o dólar aqui, porque também estava caindo. Então, ainda com a notícia, caiu mais ainda. E depois fez uma correção, mas ajudou. E era importante que também ajudasse, né? Então, o movimento do S&P hoje chegou a renovar a máxima de novo, histórica. Vou ter que renovar essa linha aqui. Chegou então a fazer um pullback, reação da média de 20, aproximação normal. Então vamos ter atenção porque infelizmente o volume já hoje foi bem baixo aqui nesse candle. E amanhã tem esse feriado, o Dow Jones aqui ainda está descorrelacionado em relação ao S&P e isso não é bom. Tem a questão também daquilo que eu falo, do setor de transporte nos Estados Unidos não estar correlacionado com o Dow Jones também, tá? DXY, então, o candle de hoje foi bem interessante, só que está nessa região da CLT ainda. A CLT aqui está ancorando esse movimento de alta. E aí, será que esse dólar agora vai voltar a subir e testar essa região de liquidez que nós temos aqui, ó, liquidez, ó, região de liquidez. O EWZ nosso subiu bastante hoje, que bom, tá na média de 20, né? Essa média, infelizmente, é o primeiro toque dela depois de um tempo.
Por enquanto o preço está bem travado nessa região. Bem travado. Hoje o petróleo veio ajudar, pouco, ajudou a Petro. O minério de ferro estava subindo no início do dia, chegou a continuar subindo também ao longo do dia. O VIX está calmaria, ótimo que fique assim, ótimo que fique. Os juros americanos também ajudaram muito, caiu hoje, isso é ótimo. O ouro já ficou paradinho, deixa eu ver, é um paradinho meio subindo, mas está bem consolidado já tem um tempo. Esse período aqui de março, abril, um pouco de maio, foi bem estressante. E aí, falando em relação a algumas coisas de hoje, então já abriu com aquele cenário que eu comentei ontem, sobre rumores de que o Banco Central estaria, então, consultando as tesourarias dos nossos bancos do Brasil aqui. E aí, sobre talvez uma possível intervenção do Banco Central no câmbio, no dólar. E aí, essa notícia meio que circulou ali nos Faria Limers, e aí divulgou para todo canto. E agora é a primeira vez que eu estou vendo isso em manchete, tá? Em artigo aqui falando. Porque ontem eu vi, foi numa live da Genial. E aí, não sei se era uma notícia talvez para ser divulgada, porém, é algo que estava acontecendo nos bastidores. E aí já começou a movimentar isso aqui nos fatores. Outra coisa também que logo na hora que eu já acordei, já começou a sair notícia que Lula ia ficar, parece, o dia todo com a Haddad, uma coisa assim. E isso já era um alerta que, tipo, opa, poderia ter uma reunião para ver se cala a boca dele. Então, a Haddad se reúne fora da agenda com Lula em busca de saídas para a alta do dólar e o corte de gastos. Então, tipo, vendo que alguma parte do governo está tentando controlar a situação. E aí é engraçado, né? Que parece que espera o momento de chegar em um certo preço, numa certa região do gráfico, para algumas medidas começarem a acontecer. Então, precisou do dólar chegar acima de 5,50, de chegar em Kelton, chegar com IFR, para agora encaixar direitinho algum motivo, algum fundamento. Ah, porque está acontecendo essa reunião? Ah, porque o Lula tá mais quieto hoje, tá mais calado. E aí a gente teve essa questão, os motivos, né, que os artigos e notícias estão falando, mas graficamente já era esperada essa correção. Outra coisa importante para ressaltar é que lá fora também estava o mercado bem positivo. Índices europeus subindo. Os índices asiáticos também estavam subindo, o DXY estava caindo, tá? Aqui nós tínhamos também juros americanos caindo, o minério de ferro subindo bastante. Nós tínhamos petróleo levemente em alta, 0 a 0. E aqui o VIX estava tudo ok e o S&P no 0 a 0. Então o mercado lá fora também estava ajudando. Era um dia bonitinho, bonitinho mesmo. Outra coisa interessante se falar aqui, hoje teve um dia de correlação, né? Porque já tem um bom tempo que a gente não está tendo correlação, nós estávamos tendo tipo dólar, índice, juros, ações, tudo mesma direção, tudo subindo ou tudo caindo. E aí hoje foi o contrário, hoje a gente já teve um dia de juros caindo, ações blue chips subindo, ignorando aqui a Petro sentiu hoje, e aí dólar caindo muito. Então correlação tudo certinho, sendo que ultimamente não estava acontecendo isso. Então correlação hoje existiu, e existiu muito bem. Outra coisa bacana de comentar, então, ressaltando, né, que o dólar hoje então, teve a maior queda em 12 meses, chegou a cair praticamente 12,25, e também teve a maior oscilação no dia, desde fevereiro de 2023, que não acontece, porque o range hoje foi de 128 pontos, entre máxima e mínima. E de queda, realmente, é bem difícil a gente ver esse range para queda, tá? Mas ainda está muito longe da média 20, 200, então, assim, quem analisa graficamente sabe de algumas coisas. Por exemplo, a média 20 é uma das mais usadas, junto com a 200. E muitos analistas técnicos estão vendo isso, que realmente ainda está esticado. Outra coisa interessante que a questão do mercado cambial brasileiro está sofrendo é o maior estresse desde a pandemia, tá? E se a gente for ver o gráfico da forma como eu analiso, realmente está, porque a última vez que o IFR chegou naquele patamar no mensal foi na pandemia. E aí esse indicador aqui que esse Igor estava mostrando, o indicador ele mede a distância em variação da cotação do dólar em relação à sua média de 200 períodos, tá? Considerado importante para ditar algumas tendências. E aí, então, ontem que foi esse post, tinha chegado a bater uma distância de 11%, o que historicamente só aconteceu em períodos memoráveis da história, como o início da grande crise financeira de 2008, teve também o downgrade dos Estados Unidos em 2011, e o Brasil também perdeu o grau de investimentos em 2015, a greve dos caminhoneiros em 2018 e a pandemia em 2020. Então, se a gente for ver aqui, abrindo a tela, né, a imagem aqui 11% até ontem, que estava de afastamento em relação à média de 200. Então, alguns períodos aqui, pandemia foi o último estresse que nós tivemos. Tivemos em 2018 greve dos caminhoneiros,
Aqui é a questão do downgrade dos Estados Unidos. Protestos, não sei do que se trata esse aqui agora, não tô lembrando, 2015. É isso, impeachment da questão da Dilma, isso. Aqui algumas outras situações também, crash de 2008 lá em cima também disparou, então importante até comentar isso aqui. E em relação a isso aqui, do dólar nosso, tá? Então, uma coisa mais interna. Sendo que alguns cenários aqui era algo macro, e a gente vê que quando é macro o impacto é bomba, né? Aqui, por exemplo, bomba, bomba, bomba. Quando é algo, às vezes, mais local, às vezes não é tão tenso assim. Outra coisa interessante. Esse outro comentário também que foi ontem, né? Também usando o IFR. O IFR aqui pelo diário da UFUT. Vendo aqui alguns exemplos, 2020 pandemia, 2021 aqui também na época da pandemia, aí teve em final de 2023. No diário, olhando aqui esse setup do IFR também, vendo que o movimento estava bem esticado. Outra coisinha interessante que aqui, nem tinha reparado isso, mas o dólar, 60 minutos, se a gente for ver, acabou fazendo uma figurazinha. Acabei não reparando isso, mas hoje confirmou, ó. Um ombro, cabeça, ombro de price action, gráfico simples, tá? Price action simples aqui no topo. Então, deixa eu ver, eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar hoje, então. É um dia ok, ótimo, maravilhoso no sentido de tava precisando da correção. Infelizmente tomei o stop, não deu oportunidade de venda aqui, infelizmente. E o índice, ok, a notícia estragou o cenário, era notícia, depois aí o mercado americano tinha que fechar. Então tá tudo bem, um dia de boa.